Olá, boa tarde. Hoje estou aqui para vos falar do palco, que é a quinta oficina, os fundamentos do conhecimento da criatividade como instrumento da atuação. Vamos tratar de uma área que já é um bocadinho diferente das oficinas básicas que tivemos a ver até aqui. Vimos as 4 oficinas básicas que têm a ver com o nosso trabalho interior, que são nomeadamente o ginásio, a banca, que tem a ver com os recursos. A primeira tem a ver com o corpo, que é o ginásio, a segunda tem a ver com os recursos, que é a banca, a terceira tinha a ver com a comunicação, a redação, e a quarta que tinha que ver com, portanto, com os sentimentos, com as emoções, com o trabalho sobre as emoções, que é o infantário, e que tinha que ver essencialmente com esse trabalho de trabalharmos a memória da infância e trabalhar com as nossas sensações de forma a tornarmos-nos mais congruentes. Nestas viagens de programação neurolinguística focámos essencialmente a relação do eu comigo mesmo, não é? Nestas 4 primeiras oficinas. Aqui iniciamos um ciclo novo, não é? Estas 4 próximas oficinas, nomeadamente esta que temos aqui, que tem também uma energia ígnea, mas já é a energia ígnea do leão, portanto é diferente do ginásio. O palco tem semelhanças, é também uma energia ígnea, mas está mais trabalhada, está mais posicionada no outro. Aliás, todas estas oficinas que vamos trabalhar a partir daqui têm a ver com a ligação ao outro que nos está próximo, não aos outros em plural. Portanto, porque aí estaremos nas chamadas oficinas de relação, aliás, nas oficinas sociais ou também relacionais coletivas, não é? As chamadas coletivas. Aqui estamos a nível da relação individual, ou seja, do eu e do outro, da expressão, da minha expressão em relação ao público, e embora o público seja um conjunto de pessoas, não deixa de ser uma relação personalizada. O ator tem uma relação com o público, com a assistência, mas diretamente com cada um individualmente. Ou seja, há uma ligação individual que se estabelece. Aliás, se nós pensarmos no filme Comer, Orar e Amar, isso fica muito claro, não é? O ator, quando está em palco, está essencialmente a trabalhar para aquela pessoa, que também, obviamente, não é uma, são muitas, mas não deixa de ser uma relação que ao mesmo tempo é pessoal. O ator tenta estabelecer uma relação pessoal, e é isso que fazemos num palco. Isto serve, obviamente, para uma atuação, para um ator de teatro, para uma atuação em teatro, mas serve também para a dança, serve também para, portanto, alguém que toca para multidões, não é? Acaba por estabelecer uma relação que é simultaneamente com um público, com uma audiência, mas ao mesmo tempo personalizada, com aquela pessoa que está a ouvir e que está a desenvolver as suas sensações. Portanto, tem esta duplicidade. Por um lado é uma audiência, por outro lado é uma individualidade. Mas essencialmente é uma expressão do individual em face do outro, do que nos está próximo. É uma relação de proximidade. No fundo era aqui que eu queria chegar, ao contrário de, por exemplo, de uma universidade ou de um parlamento, onde verdadeiramente não interessa muito a relação pessoal, interessa a relação coletiva. Aqui na relação é uma relação pessoal, é a dimensão pessoal que é mais relevante. Portanto, de qualquer das formas, já demos o salto da interioridade das oficinas básicas, aqui nas oficinas de relação, que são este palco, depois temos a clínica, a firma ou a empresa e depois o consultório, e que temos efetivamente já uma relação com o outro, mais ou menos pessoal, mais ou menos próxima, mas há uma relação com o outro. Nas oficinas superiores, a relação é com os coletivos, com o interesse coletivo, com a terceira posição. Aqui é a primeira e a segunda posição em confronto. O palco é a expressão ígnea, é a expressão inicial, parte também do corpo, parte também da mobilidade, parte também de olhar a criatividade de cada um como expressão para chegar ao outro e instrumento dessa atuação. E os palcos, ou o palco, é mais do que um palco. Nós temos palcos na vida, não é? Temos palcos de vida. A própria vida há quem a defina como um palco, ou seja, os vários palcos e os vários momentos que incorporamos onde temos que ter uma personagem específica para cada situação. Há também aqui um lado de criatividade e estratégia que é muito próprio a esta energia ígnea de leão. Relativamente, então, agora passando aqui um bocadinho o próximo slide, temos então aqui o que é que vamos trabalhar nesta oficina. O conceito da oficina, vamos seguir aquele modelo que
temos seguido tradicionalmente em todas as oficinas, o conceito da oficina propriamente dita, depois aquilo que é o objeto, neste caso a persona, ou seja, o ator trabalha uma persona que depois coloca em palco e que trabalha com a sua criatividade e, portanto, conhecer essa persona, a forma como nós nos conhecemos enquanto pessoas do palco. E, portanto, esta dimensão pessoal de autoconhecimento, de desenvolvimento da autoestima, para depois, a partir de um contexto de autoestima, poder efetivamente desenvolver as habilidades ou as capacidades que nos dão a autoconfiança de atuar com segurança, não é? E aqui é muito importante esta questão do atuar em segurança, do saber estar, do saber ir ao encontro do outro, porque esse aspecto é muito importante aqui no palco também, mais até do que diria noutras áreas, não é? Porque se nós pensarmos quer o ginásio, quer o palco, quer a universidade, são de facto espaços ígneos onde é muito importante o movimento, o fazer, o atuar, o criar. E, portanto, mas aqui, acima de tudo, é o espaço por excelência da criatividade, não é? O palco é, sem dúvida alguma, onde nós podemos desenvolver melhor as técnicas de atuação e da persona. Portanto, conhecer a persona, conhecer-nos a nós, conhecer as nossas características, e é interessante nós percebermos que em cada oficina nós também trabalhamos, no fundo, as próprias energias que temos dentro de nós a partir dos outros segmentos das outras oficinas, ou seja, é uma ideia complexa, é uma ideia que conjuga as várias capacidades naquilo que é o trabalho, neste caso, o conceito operativo, que é o palco, neste contexto da quinta oficina. E, portanto, esta capacidade e esta necessidade de trabalharmos como inteiros é muito importante, e por isso conhecermos a nós próprios é a melhor maneira de construir e criar e conhecer a nossa própria persona. Depois, não deixar ir para o ego e ir mais para a essência, não é? Mas isso já veremos os valores também do palco, que são importantes para a construção da persona, à semelhança do que fizemos com as outras oficinas. Portanto, temos estas 5 partes, a introdução, e depois as 4 partes, que é o conhecimento daquilo que é a própria pessoa e o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança, depois os valores da própria oficina, neste caso os valores do palco, depois aqui o desafio, não é? O que é que aqui está em causa em termos de não só qual é o contexto do palco, como é que ele é visto socialmente, mas também o que é que isto nos provoca em termos de chamada, não é? De missão, e depois as técnicas de desenvolvimento, já dentro daquilo que é o ator de topo, não é? O programa Ator de Topo, e aqui entramos mais uma vez na parte do webinar, em que nós não só trazemos as técnicas, como fazemos a introdução daquilo que poderá ser um programa de coaching. Eu já falei aqui várias vezes, a ideia é ter um programa de computador no qual estão os vários vídeos para melhorar a performance e a capacidade em cada uma destas oficinas. Aqui será mais vocacionado para os atores e para o palco, mas também para cada um de nós dentro das nossas diversas atividades de representação, porque muitas vezes temos que representar papéis, inclusivamente na família, ser pai, ser mãe, também até certo ponto é vivermos e representarmos ali aquele papel, e também ter esse conhecimento de técnicas que nos podem ajudar a ser mais eficazes, mais próximos daquilo que é a realização dos nossos objetivos. É essa a intenção, essencialmente, destes programas de coaching. Aliás, esse é o fundamento do coaching e da programação neurolinguística, é programar-nos mentalmente para atingirmos excelência em todas as áreas que nos queiramos dedicar, independentemente de serem preferenciais ou não das nossas vidas. E pronto, um bocadinho esta sequência. Aqui tenho mais uma vez um texto, eu trago sempre um texto aqui de um autor brasileiro, Mateus Ribeiro de Aquino, e temos aqui um bocadinho aquilo que é, digamos, a essência do ser ator, daquilo que implica, do que é esta aventura do esforço individual e da transformação, e de chegarmos de alguma maneira àquilo que é a nossa própria essência, para nos transmutarmos. E precisamente aquela questão do ser, e o ser numa perspectiva da essência, daquilo que é a nossa essência, daquilo que devemos pôr no mundo a partir da nossa essência, e não propriamente do ego. E aqui a diferença entre essência e ego: o ego é mais focado na imagem que os outros têm de nós, e não tanto naquilo que é a nossa própria criatividade, a nossa diferença e a nossa essência. E nesta oficina, mais do que se calhar em qualquer uma das outras, conta aquilo que nós temos de diferente, aquilo que na nossa expressão, na nossa maneira de estar, na forma como nos colocamos, é verdadeiramente nosso e único.
genuíno, a partir da nossa própria criatividade e da nossa construção, que é também um processo físico, tal como na oficina do ginásio, mas é o corpo ao serviço do outro. É a primeira oficina de serviço. Elas são 4 oficinas de serviço. Eu digo que não é apenas, pensamos muitas vezes na clínica, essa é talvez a mais evidente, e falaremos na próxima oficina precisamente da questão do trabalho, do serviço ao outro, da dedicação, mas esta também é. Embora seja a partir da nossa energia ígnea, da nossa essência e da nossa afirmação, ela não é uma afirmação de ego, ela tem que ser essencialmente uma afirmação de essência, da nossa própria natureza mais profunda. E, portanto, é a partir daí que construímos e construímos para o outro e para servir o outro. Quem atua, quem tem uma atuação em palco, mais do que querer receber o aplauso ou a satisfação de ser considerado naquilo que faz, que obviamente faz parte, essencialmente o mais importante não é isso. O essencial de um ator é passar a mensagem, é chegar ao outro, é interpretar o seu papel e a sua persona de uma forma perfeita, de forma a suscitar sensações. Sensações que podem ser de repulsa, quando estamos, no fundo, a incorporar um vilão, e que podem ser de admiração ou valorização quando estamos a representar um herói ou alguém com qualidades morais elevadas. E o que temos que perceber é que tudo isto tem a ver connosco em certos momentos. Todos nós temos momentos em que somos excepcionais e momentos em que somos assolados por incongruências e inseguranças e por situações terríveis. E o ser capaz de tirar isto de dentro de nós e pôr isso ao serviço do outro é absolutamente essencial. E isso implica um trabalho de quase esquecimento do ego para fazer transbordar totalmente a essência daquilo que queremos transmitir em palco. Depois, sem dúvida alguma, que é também, além de serviço, expressão nossa, expressão em conjunto, em coletivo. E quando virmos depois o filme que eu trago, desta vez trago sempre um filme, falaremos também um bocadinho disso, que é um filme que realmente tem a ver com patinagem artística e que a mim me disse bastante quando vi. Mas pronto, eu deixo isso mais para a frente para quando depois tivermos essa oportunidade. Mas sem dúvida alguma que para mim é importante ver esse lado, não é? Que o nome do filme é o Cutting Edge, mas quando nós virmos o filme, eu depois explicarei melhor essa ideia, mas a ideia da expressão e da expressão em parceria para o coletivo tem muito a ver com a essência da admiração mútua, que é muito importante aqui, não é? Enquanto energia essencial para estarmos em palco. Os atores têm que se admirar uns aos outros de certa maneira, ou respeitar esse respeito que vem da admiração, da individualidade, da genialidade e criatividade individual, que depois forma em coletivo o conjunto. Ninguém atua sozinho, nós atuamos sempre com outras pessoas e, portanto, o respeito pelo outro a partir também dessa essência de criatividade do outro e de entrosamento, que muitas vezes vai ao nosso âmago mais profundo. Este lado da expressão da individualidade criativa que tem a energia ígnea do leão e que tem a ver com o palco, muitas vezes é escondida, tal como a insegurança, muitas vezes assola o artista, a necessidade, por exemplo, dos círculos de excelência para nós incorporarmos a vontade de pisar o palco. Tudo isso é algo difícil, porque implica uma força interna muito grande e ao mesmo tempo aquilo que é próprio da força, não é? Quando nós pensamos naquela carta da força em que a senhora segura a boca do leão, é aquele limite, tal e qual como o patinador, não é? Aquele limite entre cair, estatelar-se ou conseguir equilibrar-se. E no leão, não é? Na boca do leão, aquele limite entre conseguir segurar as mandíbulas do leão ou ser devorado por ele. E é este equilíbrio, não é? Que tem a ver com uma capacidade de autodomínio muito grande, a partir da nossa própria essência e do trabalho sobre a mesma, que caracteriza para mim aquilo que é a energia ígnea do leão, que está muito longe do ego ou de apenas estarmos a exagerar, digamos assim, o nosso valor. Não, não é isso. É essencialmente viver o momento e fazê-lo através de um processo de criatividade que é simultaneamente rápido, ígneo, mas também seguro e forte, já que no fundo estamos aqui perante uma energia fixa. Vamos então aqui iniciar um ciclo de 12 oficinas, 12 áreas de vida para trabalhar. Pronto, aqui usamos uma linguagem que não pretende ser a da astrologia, mas sim a do sentido prático, não é? A chamada operativa, a linguagem operativa destas energias.
e vamos então a estes 12 programas distintos, mas associados ao coaching e à programação neurolinguística, para o desenvolvimento das aptidões de cada uma destas áreas devido ao conhecimento que estão aqui acopladas. Também, quando pensamos no palco, pensamos no teatro, mas pensamos em todas as digamos, profissões onde temos necessidade de representar um papel, mas pode ir, como eu até expliquei há bocado, até para a própria família, onde também desempenhamos papéis. E, portanto, é transversal, não será apenas o teatro ou o cinema, é todas as outras áreas da vida, embora aí seja, digamos, a preparação essencial do ator seja para aí, ou seja, é aí que ele se vê. O palco está necessariamente ligado, esta oficina está necessariamente ligada ao teatro, não é? Ao teatro e portanto, ao cinema. Portanto, aqui a quinta oficina, Energia da Polo, Deus do Sol, Criatividade Projetada no Mundo, e portanto é entregar através de um processo ativo que se trabalha em palco a representação e a capacidade de ser tenaz para se esculpir nas suas metas. Esta tenacidade, este tema de vida, imagem criativa e exploração da virtualidade, do trabalho da nossa própria essência e usar a nossa essência através da nossa intuição, porque esta também é uma área regida por fogo e, portanto, por energia intuitiva, onde nós temos que realmente abraçar aquilo que é algo que vem de dentro para o serviço ao próximo ou para o serviço daquilo que é a nossa personagem. Vamos então aqui conhecer a persona e temos aqui escutar ativamente aquilo que são as nossas qualidades e defeitos, não é? No fundo, aquela imagem SWOT, as fraquezas, as forças, os desafios, as oportunidades, enquanto atores, não é? Autossugestão, exercícios de mentalização repetidos, ou acordar ou deitar, reprogramar a linguagem interna. Ter um método, no fundo, aquilo que nós queremos é, sabendo que temos um papel a desempenhar num determinado palco, incorporar isso e ter uma rotina de autopreparação, ou seja, no fundo um círculo de excelência continuado naquilo que é a necessidade de estar permanentemente a trabalharmos e a melhorarmos. Depois, modelagem e reconhecimento de características em atores de excelência, ou seja, é importante termos atores de referência, por exemplo, até mesmo para qualquer papel da vida, e esta modelagem aqui faz todo sentido. Eu recordo-me que a determinada altura havia determinados atores na minha vida que eram muito importantes para eu ir buscar alguma coisa que eu precisava para estar em relação com, ou seja, um exemplo, o Cobra Kai, que eu já aqui falei, era digamos, uma excelente fonte de inspiração, porque havia vários atores, em que, por exemplo, o Tanner Buchanan, em que a forma como ele se movimentava, a postura corporal, até inclusivamente o corte de cabelo a determinada altura, foi um bocadinho de inspiração para mim. Ou seja, a forma como ele estava, o que ele comunicava, porque no fundo estamos aqui a falar também de comunicação corporal e de postura, era muito importante como referência, e está alguém que eu modelei e que fui buscar algumas coisas. Por exemplo, o Timothée Chalamet também é alguém que eu tendo a copiar em determinado tipo de posturas. Isto é interessante, não é? Ou seja, termos essas referências, e portanto a modelagem é de facto também uma técnica importante para depois trabalhar a nossa própria identidade e o gostarmos de nós próprios. É muitas vezes também ir atrás de pessoas que nos fazem recordar alguns elementos nossos e que nos ajudam a trabalhá-los de forma mais operativa, e depois, quando estamos a construir a nossa persona, sermos mais claros e mais congruentes connosco mesmos. E também isso vai ajudar, obviamente, a termos uma atuação mais eficaz, mais congruente e que atinja melhor os objetivos que pretendemos no palco que especificamente estamos a trabalhar. Portanto, acolhimento de dificuldades, diálogo não violento interno, divisão por etapas, pequenos passos. Eu recordo-me que a determinada altura trabalhei muito a postura, e isto foi não só em ginásios como também para a dança. Eu gosto muito de shuffle dance, e para mim é claramente uma coreografia na qual temos que ser capazes de nos adaptar permanentemente, e onde temos que separar pequenas secções daquilo que é o movimento corporal, para depois aquilo funcionar de uma única vez seguidamente. Tal e qual como num coro, se nós temos tenores contra altos, sopranos e baixos, temos que trabalhar não necessariamente por esta ordem, mas pela ordem que uma música nos impõe, essas diferentes vozes. Então, ser capaz de coordenar as diferentes vozes de um coro também tem a ver com isso, não é? Perceber exatamente onde é que devemos trabalhar em pequenos passos, para depois então montar a ópera completa quando é o momento, digamos, de ir para palco.
Portanto, também a ópera, também o coro, também o canto têm a ver, obviamente, com esta oficina. Portanto, um novo tipo de atitude baseado na consciência da essência e da originalidade, 21 dias de repetição de padrões, autossugestão de um novo modelo de mundo, autorrespeito para virar o guião e desenvolver uma agilidade criativa, é também aqui algo importante. Portanto, uma escuta ativa permanente através do conhecimento da essência, da criatividade e da originalidade. Trago aqui o Cutting Edge, que é para mim um dos filmes que para mim me marcou mais. Muito interessante este filme. Trata de dois patinadores e, portanto, antes de avançar, que estavam com as suas carreiras praticamente terminadas. Ela tinha problemas de relacionamento com os vários parceiros de treino com quem trabalhava, porque era muito exigente e tinha um feitio peculiar, era muito criativa, mas ao mesmo tempo também agressiva e também cheia de personalidade, e ele era basicamente patinador de hóquei no gelo, só que tinha sido banido por ser demasiado violento, ou seja, ele também tinha um historial de muita energia, muita atividade mal canalizada. Aliás, quer um quer outro tinham esse problema de canalização das energias. Então eles têm que aprender um com o outro a aprender o que é que cada um tinha de melhor, num esforço tremendo e permanente. Aliás, o ritmo de treino deles, que é muito vincado no filme do Cutting Edge, mostra o quanto temos que nos esforçar para entrar dentro da persona, mas ao mesmo tempo, daí haver também aqui um lado que muitas vezes não se fala, de uma tremenda humildade nesse trabalho diário e nessa percepção de que tem que haver uma entrega permanente. Mas só assim é que a essência, a criatividade e a originalidade podem ser soltas para depois podermos verdadeiramente colocá-las ao serviço dos outros. Porque quando estamos num palco, seja um ringue de patinagem artística, seja num teatro, seja em casa, ser pai ou mãe de alguém, temos que incorporar completamente aquilo que é a nossa missão e pô-la ao serviço dos outros. Portanto, não há aqui nada de egoísta, mas tudo de altruísta e de dedicação ao outro. Obviamente que também há de prazer e satisfação, porque é muito uma energia de satisfação, de prazer, de positividade, também de diversão, também de nos sentirmos de alguma forma crianças e redescobrirmos nessa energia. Mas é muito interessante este clipe. Esta é a fase, é mesmo o clipe final, que é quando ele confessa os sentimentos dele, porque até certo ponto eles não, ou seja, acabavam por ter uma relação que era profissional, mas ao mesmo tempo havia uma relação de romance que estava a acontecer entre eles, e ele escolhe o pior momento, que era quando eles estavam para entrar para teste, não é? Ou seja, era a prova final, mas como isso pode agregar, ou seja, como isso pode também levar ao exato extremo oposto. E também a verdade que eles têm que ter naquele momento, ou seja, é pôr as cartas na mesa. Isso cá é um bocadinho como quando nós também temos uma relação, temos que fazer, não é? Pôr as cartas todas na mesa. É o que nós fazemos quando temos uma família, quando temos filhos, quando temos uma relação. É isto, é pôr as cartas na mesa, é sermos tremendamente autênticos e verdadeiros e percebermos que se queremos que as coisas resultem, temos que dar tudo e entregar tudo. E isto, quando é recíproco, é de facto muito forte. Traz aqui o tema do amor, que também é um tema que tem a ver com Leão, eu diria que tem a ver com Leão, tem a ver com, porque não podemos esquecer que a carta do Tarot, o Sol, tem muito a ver com esta energia, mas também, sem dúvida alguma, tem a ver com a comunicação de gênios, tem a ver com uma série de áreas, mas esta, sem dúvida alguma, é a primeira em que encontramos o outro, não é? É a nossa essência, a essência do outro em choque, digamos assim, e a partir daí o reconhecimento e ao mesmo tempo o confiarmos e o estarmos juntos, que é o que acontece aqui, ou seja, eles a combinarem qual seria a melhor maneira de atuar e de realmente vencer aquela prova, e para isso tem que haver uma entrega total. O filme é interessante porque ele fala também depois de uma técnica muito específica que eles faziam, em que havia um risco muito grande dela ter acidente grave a fazer aquela técnica, mas que eles treinam aquilo à exaustão para depois o fazerem em perfeição. Mas lá está, o soltar completamente para uma dimensão em que a pessoa é guiada na sua criatividade por algo superior. Há aqui também uma dimensão espiritual importante que está sempre relacionada ao aspecto físico e ao seu trabalho ao limite. Criatividade, originalidade, essência, responsabilidade pessoal e afetiva. E aqui entramos precisamente na responsabilidade pessoal e afetiva. É impossível estar num palco se não houver responsabilidade pessoal. Respeito pelo outro começa aqui, respeito pela afetividade pelo outro, porque mesmo quando estamos a desenvolver a nossa própria dimensão, nós fazemos essa, ou, no fundo trabalhamos essa dimensão em relação ao outro.
Há sempre um efeito espelho. Aliás, esta ideia de sair do ego para a criatividade é absolutamente essencial. E ela começa aqui nesta oficina, ou seja, a verdadeira criatividade é a partir da essência, é a partir da necessidade de reconhecimento no outro e também permitir ao outro reconhecer-se em nós. E só quando isso acontece, verdadeiramente há uma responsabilidade pessoal e afetiva. Essa responsabilidade pessoal e afetiva começa aqui. E a responsabilidade afetiva é dizer ao outro exatamente aquilo que ele precisa e necessita naquele momento. Naquele palco, naquela interação, naquela atuação, ambos têm um papel e esse papel tem que ser desempenhado com a máxima lisura e entrega possível. Portanto, cheio de criatividade, originalidade e essência, que são aspectos que aqui se trabalham, mas depois também essa responsabilidade pessoal e afetiva daquilo que se está a fazer. Portanto, a essência, capacidade de amor próprio, arriscar, conhecer-se, cuidar-se, crescer, delinear os seus limites, perceber os seus ritmos, saber dizer não, e aqui já tem interação com o outro. A originalidade, portanto, que o mundo está repleto de oportunidades e que somos nós que vemos o mundo da maneira que queremos e por isso a nossa originalidade depende também da forma como nós construímos e vemos o mundo. A criatividade, a capacidade de desenvolver a tal agilidade mental que permite uma vida de alto valor, plena de realizações e com sentido e qualidade, e isto aparece exatamente a partir dessa necessidade de atuar no plano para nós e para o outro, e depois a responsabilidade afetiva e pessoal, o mesmo respeito que se espera é o que se entrega ao mundo, ter empatia e respeito pelo outro no palco da vida. Portanto, esta responsabilidade afetiva e pessoal tem tudo a ver aqui com aquilo que é o trabalho de um ator. Se nós pensarmos, isto pode-se inclusivamente incorporar no flerte, não é? Naquele primeiro contacto que temos com outro ser humano, mesmo nas relações afetivas. Também estamos aqui ao nível dos valores do palco. Claro que depois vamos para outras dimensões, a partir do momento em que desenvolvemos uma relação mais próxima e de trabalho constante, já será mais as energias de uma clínica e mais os valores de uma clínica. Se temos uma parceria de negócios, obviamente que temos os valores mais baseados numa comunicação correta e a esse nível já teremos uma responsabilidade do ponto de vista digamos, da própria relação de parceria, não é? E se tivermos a um nível de sentimentos, será uma responsabilidade íntima, não é? Portanto, temos aí outros tipos de responsabilidades que veremos mais à frente. Portanto, capacidade de atuar de forma adaptada, não quero deixar de evoluir, desenvolver o fogo interno, queimando permanentemente os nossos obstáculos, internos e externos, com originalidade, em movimento, desenvolvendo a intuição automática da sua essência, adotar os desafios à crítica através de uma cada vez maior consciência de responsabilidade afetiva e pessoal, ou seja, desenvolvimento de critério na escolha das iniciativas pessoais, na forma como nos relacionamos com o outro e respeitamos todos os outros que connosco interagem, criando relações de significado. Portanto, são estes os fundamentos do código do ator: originalidade, essência, criatividade e afetividade. Portanto, são estes os fundamentos. Aqui também uma outra situação em que eles se conhecem, o Cutting Edge aparece aqui a parte em que eles se conhecem, não é? Logo no início, em que ela realmente vinha de um universo de cuidado, pormenor, ele vinha, digamos, de um universo mais agressivo, mais pesado, mais masculino. Portanto, o elemento feminino e masculino aqui neste encontro, digamos assim, mas na verdade a mesma intenção, que era serem ao mesmo tempo excelentes naquilo que faziam, não é? E trazer a parte da criatividade, jogar esta parte da sensibilidade com a parte depois da realização. E isso é muito o valor do palco, este equilíbrio entre força e graciosidade. Portanto, isto é quando ele chega ao universo dela, digamos assim, e depois percebe qual é que vai ser o desafio dele, o que é que ele ali vai ter que incorporar e o que ambos vão ter que trabalhar, porque eles no fundo eram uma dupla, uma equipa, e também como isso tem que funcionar. Portanto, lidar-se para se adaptar ao palco, desenvolver mentalidade de gratidão, autocuidado, conhecer-se assim no contexto de personagens, cuidar e adequar permanentemente a imagem, saber posicionar-se, dizer não pelo comportamento, vencer o medo, aceitando a essência, criar o ambiente para a persona, criar o correto mapa mental da abundância, saber triunfar sobre o seu próprio ego, cá está, libertar a criatividade para ou pelo trabalho de palco, que é, digamos, o objetivo máximo. Aqui só avançar então no vídeo para passarmos então ao slide seguinte. Ok, e passamos assim para o slide seguinte, portanto, conhecer o desafio. E o desafio aqui é perceber a essência que nos move e aos outros seres humanos, o autoconhecimento. Essencialmente aquilo que move os outros seres humanos é aquilo que deve ser também estudado por nós e refletido
em termos de autoconhecimento, mas também o conhecimento do desafio da transmutação em palco. Perceber que quando entramos em palco há uma capacidade de transmutar, uma capacidade de originalidade, perceber as condições desafiantes da realização de um objetivo, as condições intrapessoais, aquilo que trabalhámos logo no início, o autoconhecimento é muito importante para saber tirar o melhor da nossa persona, do nosso ser ator, para enfrentar o palco. Princípios da audiência e de essência, que estivemos a falar há pouco, por um lado perceber que estamos para os outros e que há uma multiplicidade, mas ao mesmo tempo que há essências, a minha e a do outro, e que aqui há um diálogo de essências. Intuição e agilidade para se adaptar, mentalização da essência para a excelência e vitória sobre si mesmo. Cá está sempre o trabalharmos sobre nós mesmos, ok? Depois, aqui usar os 5 princípios do Sun Tzu, uma vez mais poder definir um momento para lançar o processo essencial original, e para isso tem que haver um conhecimento de nós, do outro, do palco em si, das circunstâncias, dos públicos, enfim, tudo isso interage aqui também nesta oficina e neste palco como aspecto essencial. Desenvolver a inteligência interativa a partir do conhecimento das emoções. Esta inteligência interativa, a capacidade de interagir, a direção dos pensamentos, a mudança da mentalidade e do modelo para soltar o tal fogo transformador da agilidade adaptativa, é sem dúvida o grande desafio desta oficina. Depois fazer um crescimento através da adaptação constante da nossa pessoa, daquilo que é a nossa própria característica e conjunto de valores, através do respeito pela individualidade alheia. E, portanto, basicamente é sobre isto que assenta o nosso desafio. Técnicas de desenvolvimento, portanto, basicamente o físico, aqui já não é o corpo, é o físico, e temos o ADT, o Programa do Ator de Topo. Então, para que serve o método, não é? Para que é que ele não serve? Em que é que ele pode ser usado ou não, e aqui temos muita questão do ego versus essência, qual é o objetivo em palco, o que é a arte da sedução, porque no fundo aqui aquilo que nós fazemos também é aprender a seduzir, não é? Quando temos aqueles 3 valores que enunciamos, é um bocadinho isso que nós pretendemos, não é? Para depois chegar à tal responsabilidade afetiva pelo outro, porque não podemos esquecer que quando nós nos dignificamos, isso é extraordinariamente atraente, e temos também que ser capazes de saber quem é que atraímos, não só quem é o nosso parceiro em palco, como o público, até porque nós vamos ser pontos de referência para o outro, não é? Pronto. Isto é também um aspecto importante daquilo que é esta arte da sedução. A sedução não é uma escolha, fase da atração, conforto e ataque, portanto, perceber que a essência do palco tem a ver com a arte da sedução e tem a ver precisamente com este conhecimento de nós mesmos, conhecimento do público e das regras básicas dessa conquista, que é, ao fim e ao cabo, a sedução através do desenvolvimento do nosso físico enquanto imagem, persona num palco. Quais são os abridores da atuação em palco? Portanto, como vemos, isto potencia não só o ator enquanto, digamos, pivô ou enquanto elemento de uma peça, mas também a pessoa que atua num qualquer palco. Quer seja a família, quer seja no emprego, quer seja eventualmente num espaço administrativo, num espaço político, também tem que vir buscar aqui um bocadinho estas capacidades. Portanto, perceber essas regras básicas, quais os abridores de atuação em palco, saber trabalhar a ansiedade, técnicas de aproximação ao PC, que têm muito a ver também aqui com modelos de aproximação ao outro, atuação inicial envolvente, medir interesse do público, quais são as palavras que podemos utilizar para criar uma maior tração. É muito importante esta ideia de tração, é uma ideia de programação neurolinguística interessante, porque aquilo que nos faz não focar no trabalho são as distrações, e aquilo que nós devemos desenvolver é a tração, e portanto ser capaz de ter uma atuação inicial envolvente passa muito por trabalhar as técnicas de tração. Depois medir o interesse do público, perceber quais são as palavras que podem trazer essa mesma capacidade de aproximação, como fazer o público ver o valor que nós temos, como ser divertido, este aspecto de ser leve, porque tudo o que é muito pesado cria também afastamento, repulsa, e aqui estamos a trabalhar a sedução. O bom ator é aquele que prende o seu público, para isso a diversão é um aspecto absolutamente essencial. Como ser capaz de tornar os seus discursos absolutamente poderosos e dominadores, colocar fogo nas conversas, como retomar as conversas, como ser capaz de explodir a conexão emocional, criar desejo na atuação de palco, saber construir a persona, desenvolver a capacidade de se apresentar em palco,
criar desejo de ser visto e conhecido, estipular a duração das conversas ou do tempo de atuação. Este é um aspecto importante porque o timing é sempre importante, mas aqui em palco ainda é mais. Testes que o público coloca, isto são os desafios que obviamente atenção, porque uma coisa é estar a ensaiar, outra coisa é a atuação em cima do palco com a pressão do público. Como impressionar o público, onde levar a audiência. Mais uma vez, isto tem a ver com o tal stress e com a gestão emocional. Quem pode ser levado para a sua conversa, ou seja, que públicos podemos influenciar, saber usar o palco a nosso favor, como agir em cima de um palco, não é? O à vontade em palco, nem sempre é fácil, mas há truques e métodos para melhorar essa nossa performance. Como obter os elogios, aqui já estamos a chegar às palmas, aos elogios, como lidar com o sucesso, os primeiros sucessos, ou os sucessos e o que vem depois do sucesso. E este aspecto é um aspecto também muito importante, porque é aqui que o ego muitas vezes queima a criatividade, e nós temos que manter a humildade e a capacidade de, apesar de ter sucessos, mantermos a nossa essência, não é? Depois como se relacionar com os fãs, que é diferente de se relacionar com alguém com quem temos uma relação desconhecida, digamos assim, como saber estar em público e desenvolver a sua própria capacidade de ser original e livre. Teatro, cinema, stand-up comedy, ensaios, palestras, webinars, monólogos, estes são os vários níveis de desenvolvimento que podemos ter a nível das técnicas de palco e das técnicas de desenvolvimento do físico. Performance física, por um lado, mental e de essência, ou da nossa própria capacidade individual, digamos, de criatividade individual, são o outro pilar, digamos assim. Aqui mais duas cenas do filme. Primeira em que ela aprende, isto tem a ver muito com a necessidade que temos que ter de nos diversificar e de aprender técnicas novas. Eles trocam ali a determinada altura porque ela aprende também a fazer um bocadinho aquilo que era as técnicas do hóquei no gelo, então ela acaba por magoar o parceiro, então aparece muito aquilo do figure skating versus hóquei, não é? Mas aí eles estão, no fundo aqui encontramos o treinador deles com ela, à espera do resultado, porque ela tinha lesionado o companheiro num excesso de brincadeira, mas onde também dá para ver o lado de criatividade e o lado mais infantil e o lado da brincadeira, porque lá está aquilo que eu dizia há bocado, ser leve, ser criativo também tem que ter um lado de humor e de sabermos estar também perante as coisas, mas este lado de criança é absolutamente essencial, não é? No fundo o filme também toca nisto, eles também tinham que ter o lado das crianças, e o lado do controle dos adultos. A responsabilidade, porque estavam a tratar do corpo um do outro, enquanto estavam a trabalhar o físico em conjunto, mas ao mesmo tempo também a capacidade de sermos crianças e de ao fim e ao cabo desenvolvermos uma relação que é sempre também de infância, de família, de pais, filhos, pais, mães e de companheiros. E esta relação de companheiros tem que ter um lado também de criança, um lado de brincadeira, que é absolutamente essencial, de leveza, sem o qual também o próprio palco não, ou seja, aquilo que nós somos é transmitido ao palco, e se não temos esta leveza, todo o nosso peso, as nossas dificuldades passam para dentro do palco, e isso deve ser evitado aqui a nível desta oficina. Portanto, aqui ó, eles estavam a brincar, né, com os skates e depois ela acaba por magoá-lo. Depois temos também aqui uma outra passagem, já agora, que tem a ver com o vestuário, não é? A forma como a pessoa se veste, a imagem pública e o estar ou não estar de acordo com a sua essência, não é? E ele destrói a veste. Mas enfim, depois terão a oportunidade, eu irei pôr, como aliás tenho referido, os PowerPoints com os slides e com as passagens dos filmes também no site, depois poderão ver e aprofundar um bocadinho mais com mais calma, aqui estou apenas na apresentação, o conteúdo disto. E já agora vejam os filmes que valem a pena, os filmes que eu costumo aqui passar são filmes interessantes, no ponto de vista até de serem bons de ver e acabam por ser uma boa companhia. Portanto, luta para seduzir com equilíbrio e criatividade, basicamente é isto, e queria agradecer-vos a todos, estendi-me um bocadinho mais, mas eu gosto da parte do palco e portanto estendi-me um bocadinho mais, mas pronto, mas termina assim a apresentação desta oficina. Entretanto é aquilo que eu vos digo, vou pôr os slides, vou pôr também textos,
O site vai passar a ter secções onde eu vou pôr textos, onde eu vou pôr vídeos, onde vou pôr informação de cada uma das 12 oficinas, no sentido de ganhar mais público, para depois então implementar os programas de coaching, que a minha ideia é que sejam online, para depois vocês comprarem, mas também poderá haver outras possibilidades. Neste momento ainda estou a avaliar, é mais trazer-vos a informação sobre as 12 oficinas e fica aqui o palco. Energia e Ignia do Leão, espero que tenham gostado e vemos para a próxima oficina, que é a oficina da clínica. Adeus.